maior navio do mundo, construído da forma mais luxuosa que a época permitia, considerado, como todos, o grande rei do oceano, construído pelos irlandeses por uma companhia inglesa, que, quanto todos menos esperavam, ele naufraga batendo um iceberg no Atlântico Norte, numa noite gelada de abril. Vocês conhecem essa história, com certeza. Para muitos, eu devo estar falando com toda certeza do Titanic, construído pela companhia inglesa White Star Line em 1910 e zarpou a caminho de Nova York em abril de 1912. Porém, meus caros ouvintes e assistentes, sei lá como eu vou dizer vocês, meus caros colegas, sei lá, você que está assistindo esse vídeo, não é do Titanic que eu estou falando. Pode parecer que sim, mas não é. Eu estou falando do Titã. Como assim? Não é Titanic? É Titanic, sua louca. Eu conheço a história. O nome é Titanic. Mimimi, não é Titã. Ah, é Titã, sim. Essa é a história contada por esse livro, que foi lançado no final do século XIX. Ou seja, antes do Titanic existir. Sim, este pequeno livro do cara chamado Morgan Robertson conta a história do Titã, que profeticamente previu o desastre do Titanic. Previu ou foi coincidência, como vocês querem dizer. Se você não acredita, eu vou ler a sinopse do livrinho, que se chama, by the way, Futilidade ou O Naufrágio do Titã. Quando a vida imita a arte, o livro que antecipou a tragédia do Titanic. Sim. Futilidade ou Naufrágio do Titã conta como o maior navio do mundo naufragou em sua primeira viagem após bater em um iceberg, exatamente como viria a acontecer com o malfadado Titanic, 15 anos depois. Quem poderia imaginar que uma novela do final do século XIX se tornaria célebre por ter praticamente previsto o maior acidente náutico de todos os tempos? Mais do que um livro que profeticamente previu o naufrágio do Titanic, Futilidade é a história de John Holland, um ateu convicto que embarca como marinheiro no navio, e Myra Selfridge, uma jovem cristã que foi o grande amor de sua vida. Os problemas só aumentam quando um capitão trapaceiro tenta colocar tudo a perder. Myra e Holland refletem, assim, os conflitos científicos e religiosos da virada do século, quando a ciência se sobrepôs à religião. Ao leitor, resta a dúvida: teria sido coincidência ou providência? Pois é. Quando eu fiquei sabendo desse livro, primeiramente, se você não sabe, eu sou a louca do Titanic. Não, eu não era uma pessoa louca que estava a bordo do Titanic. Com a louca do Titanic eu quero dizer que tudo que, que diz respeito ao Titanic, tanto o cinematográfico de James Cameron, lindo filme, que é o amor da minha vida cinematográfica, sim, é meu filme favorito, eu assisto no mínimo umas 5 vezes ao ano, no mínimo, jogando bem baixo mesmo, com certeza bem mais que isso. E quando tudo o que diz respeito ao Titanic de verdade, livros, documentários, sites, eu faço parte de toda essa porra, conheço toda essa porra, porque eu simplesmente sou fissurada pelo Titanic. Sim, existem gente louca pelo Titanic e essa pessoa sou eu. Então, numa dessas leituras sobre o Titanic, eu descobri que o acidente poderia ter sido previsto num livro lançado no final do século XIX, 15 anos antes do Titanic existir. Fiquei, porra, não é possível, eu preciso ler esse livro, eu preciso ler esse livro, eu preciso ler esse livro, eu preciso ler esse livro. Me recompensa. Então, numa dessas andanças pela internet, eu achei o lindo e maravilhoso Futilidade ou Naufrágio do Titã à venda pela Livraria Cultural. Cultura? Cultural? É isso mesmo? Perdi o marca-página disso aqui, então esqueci. Deixa eu ver aqui dentro se fala.
Na livraria, o site não vai falar, falei editora. Cara, ele foi lançado pelo editor O Melhor de Cada Tempo. Ele é esse livrinho bem pequenininho, assim, parece edição de bolso, porém é o texto integral. E uma leitura bem fácil. Então foi assim que eu descobri o livro e resolvi comprá-lo. Ele estava bem baratinho, não lembro o preço que foi na época, mas foi em volta de uns 30 reais mais ou menos, alguma coisa, mais o frete. Eu fiquei louca quando eu vi, é lógico, comprei o livro e, falo a verdade pra vocês, eu enrolei um pouco até criar coragem de ler esse livro. Primeiro porque todo o misticismo em volta desse livro que previu o Titanic me fez ter um pouco de receio de ser uma bosta, de não ser nada disso e isso ser mídia pra vender o livro. Porém, caros assistentes, sei lá como eu vou chamar vocês. Porém, meus caros, é verdade. O livro conta realmente a história do Titã, que é considerado o maior navio do mundo e que naufraga a caminho da América, no Atlântico Norte, numa noite fria de abril. Exatamente como veio acontecer com o Titanic 15 anos depois. Vou ler um trechinho para vocês verem como a coisa é estranha. Capítulo 1. Era o mais largo navio já criado e o mais estupendo dentre os trabalhos dos homens. Em sua construção e manutenção estavam envolvidos cada cientista, profissional, comerciante conhecido pela humanidade. Em sua plataforma havia um grupo de oficiais que, além de destacar-se como o melhor da Marinha Real, poderia lograr a aprovação de rígidos testes. Duas bandas, duas orquestras e uma companhia teatral entretinham os passageiros durante horas livres. Uma equipe médica, mimimi, por aí assim vai. Página 9. Inalfundável, indestrutível. E justamente por isso carregava apenas o número mínimo de botes salva-vidas necessário para satisfazer as leis. Estes, num total de 24, estavam seguramente cobertos e atados às travas do convés superiores. Isso me arrepia, cara. Fala sério. Isso me arrepia. É igualzinho, caramba. Tá, não pelo tanto de número de salva-vidas, que eu acho, não sei o tanto de bote salva-vidas que tinha no Titanic, mas no Titã tinha 24 e não dava pra todo mundo. Então eu vou contar um pouquinho da história pra vocês, essa parte de que era um navio inafundável e vocês podem pegar tudo sobre o que vocês sabem sobre o Titanic e aplicar ao Titã. Só que como diz no resuminho aqui atrás, ele conta a história também de John Holland, um marinheiro ateu que é considerado a escória da sociedade, e Myra Seyfried, uma jovem cristã que é considerada a rainha da sociedade. Mentira, não era a rainha da sociedade, porém é aquele exemplo de jovem boa moça, de família decente. Então, eles se conheciam antes, eles tiveram um romance, porém, quando ela descobriu que ele era ateu, ela preferiu largar ele. E depois de muito tempo eles se encontraram no Titã. Ele estava trabalhando de marinheiro e ela como passageira. Aí nisso ele conhece a família dela, que ela já tem uma filha, e conhece o marido e tal. Aí a filha dela, que também se chama Myra, acaba gostando de cara do nosso anti-herói, o Roland. Eu sempre esqueço o nome desses personagens. O Roland. Então ela, uma criancinha de mais ou menos 5, 6 anos, gostou do cara, e é aquela coisa de criança que quer ficar sempre em volta e tal. Aí nisso a Myra mãe quer impedir a Myra filha de ficar em contato com o Roland. Então ela fala pro capitão que ele tentou matar a filha dela e tal. Aí nisso eles pegam o Roland, prendem ele, dopam ele, e nesse meio tempo o navio bate com o iceberg e não...
Então, gente, é um livro que vale a pena sim comprar, porque a leitura dele é bem legal, é bem facinho de ler. Eles tem bastante termo técnico da história no decorrer do livro, porém, na edição ele é todo explicadinho, ó. Deixa eu achar uma coisa aqui. Vendo aqui nas notas de rodapé, tem sempre descrevendo sobre o termo técnico que é citado. A impressão dele é boa. Eu gostei muito desse livro, é um dos meus favoritos da minha pequena coleção de livros. Eu vou deixar o site aqui embaixo de onde eu comprei. E se você gostou do livro, eu recomendo a compra, porque é um livro bem legal. E também é isso por hoje, é uma pequena resenha de livro. Eu nunca fiz esse formato de vídeo antes. Então me perdoem algum erro de alguma coisa, algum termo técnico, qualquer coisa, sei lá, alguma coisa que eu posso ter errado, então me desculpem, porque é o meu primeiro vídeo desse tipo. Mas se você gostou do vídeo, então por favor deixe o seu gostei, o seu curtir aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor se inscreva, para não perder nada na nossa TV excêntrica. Então, meus queridos, por hoje é só isso. Beijos e até mais. Tchau, tchau.